Hoje, sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024, estou aqui em Cuiabá com o Dr. Paulo Grisosti, que no longo das semanas, dos meses, né, vem abalando o cenário político de Sapezal. Primeiro, Paulo, quero agradecer por você me receber aqui no seu escritório. Muito obrigado mesmo. E hoje a gente vai esmiuçar muita coisa. Muito obrigado, Jean, aí pela oportunidade. Eu acredito que quanto mais a gente tiver voz para poder trazer a outra versão, né? Porque por muito tempo a gente ficou aí sem poder utilizar a mídia, porque a mídia estava totalmente a favor de outro lado. Então, assim, agora a gente está tendo a oportunidade, graças a Deus, de ter essa fala para esclarecer coisas da população. Paulo, antes da gente entrar no ponto-chave dessa entrevista, que é justamente aquela ação judicial denunciando uma série de irregularidades na campanha da chapa eleita em 2024, eu queria começar falando a respeito das polêmicas recentes, né? O prefeito Valci Casagrande, que para alegria de muitos aí está de saída, né? Ele nunca teve papas na língua, acho que isso é de conhecimento de todos. Só que no decorrer dos meses, parece que ele deu uma escalada nas ofensas, né, nos ataques contra pessoas, e você foi uma dessas vítimas, né? E eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas ofensas que você sofreu por parte do prefeito Valci Casagrande, que inclusive teve um desagravo, né? E aí eu queria que você começasse explicando o que é o desagravo, e aí você contextualizasse toda essa questão aí. Na verdade, o desagravo, existe um tribunal de prerrogativas na OAB, e aí quando um advogado tem as suas prerrogativas violadas no exercício da profissão, ele tem essa defesa por parte da OAB. Então, atualmente nós tivemos diversos vídeos em defesa, mas o ato principal ainda está por vir. Então, nós vamos fazer uma manifestação pública em frente à Prefeitura Municipal de Sapezal, e nós temos uma série de medidas também, que talvez não vou adiantar todas aqui, mas com certeza vocês vão saber em primeira mão, assim que eu tiver toda a documentação, tudo que foi protocolado, eu vou estar apresentando para vocês. Mas mais do que nunca, é ter apoio de vários advogados que vão estar comigo nessa luta aí, em todas as ações que eu mover, e vocês podem ter certeza, na verdade, o Valcir, ele tem esse hábito aí porque as pessoas têm medo dele, e ele achou alguém que não tem medo e alguém que tem conhecimento e tem expertise. Então, assim, eu não vou deixar barato. Então, todas as providências vão ser tomadas, e aí, se vai ter indenização, se não vai ter, se vai responder criminalmente, não vai, aí é com a justiça. Mas que você vai responder por cada palavra que ele proferiu, principalmente da minha família, porque a maioria das pessoas sabem que eu entrei nessa para defender a minha família. Eu só pedi para Valcir não falar da minha família. Tem 8 anos de mandato, eu acho que se ele fez alguma coisa em 8 anos, ele tem muito o que falar. Mas, infelizmente, quem não fala dos 8 anos, só fala dos outros, quer dizer que não tem nada para mostrar. E hoje foi o ataque mais recente, né? Não sei se foi hoje ou ontem, né? Mas teve aí um novo áudio onde ele ataca uma outra pessoa, um empresário do município, e nesse mesmo áudio ele parece uma metralhadora desgovernada. Ele sai atirando para todo lado, né? Você ouviu esse áudio? Sim, com certeza. Na verdade, esse áudio, o primeiro áudio foi ofendendo diretamente a mim e a classe dos advogados criminalistas, mas após vários advogados de suma importância aqui no âmbito do Estado, muito conhecidos, candidatos que ocupam o cargo da presidência, fazer esse posicionamento e ver que o Valcir mandou um áudio em seguida, atacando novamente, demonstra que ele não respeita nenhuma instituição. Então, assim, eu tenho certeza que a OAB agora, se ela já ia tomar uma providência, agora eu tenho certeza que eles vão tomar
pegar esse caso com um cuidado ainda maior. Então, assim, isso só demonstra sobre ele, sobre não ter esse respeito. E, na verdade, ele é bem conhecido. Só colocar o nome dele no Google, você vê que até promotor de justiça ele já xingou. Então, é de educação, né? Então, eu recebi. Não é o que se espera para um prefeito, né? Para quem ocupa o cargo de prefeito. Eu não consigo entender como que a população elege pessoas assim, porque, além de tudo, eu acho que princípios da pessoa é muito maior do que qualquer outra coisa. E, assim, eu não vejo esses princípios básicos para ser uma pessoa que vai ocupar um cargo público. Agora, Paulo, recentemente você participou do programa da gente, do Laerte Lanes, aqui em Cuiabá, na TV Cidade Verde, e lá você trouxe à tona uma questão envolvendo a emissora de TV local, a TV Sapezal, que inclusive se encontra agora fora do ar por conta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão, né, e do primeiro momento até onde resultou aí na tirada do ar, né, no desligamento do sinal e, claro, também a questão do dinheiro público, né, que foi que essa TV recebeu da prefeitura e também da Câmara, mesmo estando irregular perante aí os órgãos reguladores. A TV Cidade Verde teve conhecimento dessa ação, que falava sobre a TV Sapezal, e eles precisavam resolver essa situação. Então, me chamaram até o programa, me mostraram esse contrato, onde o contrato é bastante claro. O contrato está lá, TV Cidade Verde com Torres Comunicação, e aí na cláusula sexta, se você observar, está lá escrito que não pode conceder qualquer título. Não lembro de cabeça essa cláusula sexta, mas uma das cláusulas fala que não pode conceder a qualquer título para terceiros. Ou seja, a Torres Comunicação, se ela fizesse qualquer transferência de direitos, ela não tem legitimidade, porque o contrato veda isso. E aí, além disso, o contrato já estava vencido. Então, assim, de qualquer modo, mesmo tendo explicação, recebi a concessão, na verdade, você utilizar do argumento que recebeu uma concessão, mas não sabia que não podia, quer dizer que você nem conferiu o contrato principal. Então, assim, é um argumento que eu entendo ser totalmente inválido. E eu acredito que vai ser essa linha que vão utilizar, mas é um argumento até que não vai convencer juiz, não convence ninguém com esse argumento. Então, não tinha permissão, estava vencido. E aí, a TV Cidade Verde, ela não consegue cortar o sinal daqui. Então, ela estava apurando toda essa situação para poder entrar com a medida cabível, porque, como o aparelho fica na sede, ela não poderia simplesmente entrar lá e arrancar esse decodificador. Então, assim, mas, após todas as denúncias, a apuração da Câmara, a TV encaminhou a referida documentação para a Câmara já constatou que está irregular, que de fato não tem. Já existe conversa aí da suspensão dos pagamentos para apurar para uma eventual rescisão. E eu acredito, assim, fielmente, que eventual rescisão tem que ter penalização, tanto a aplicação de multa como o ressarcimento de todos os valores que foram recebidos. E aí, eu também defendo a ideia de que a TV Cidade Verde também tem direito a receber todos os valores que a JC Comunicação recebeu do poder público, porque se eles não tinham direito, e quem tinha o direito a TV Cidade Verde, nada mais justo, porque eles lucraram de forma ilegal utilizando. Eles estavam usando a imagem da TV Cidade Verde de uma forma irregular. Sim, e mesmo assim, o próprio contrato também prevê que 20% dos lucros obrigatoriamente já deveriam estar sendo repassados. Então, não só não foram repassados, como estavam transmitindo irregularmente e ainda receberam volume muito grande de dinheiro. Então, assim, a chance da TV Sapezal aí ter que ressarcir o erário e ressarcir a TV Cidade Verde é muito grande. Sem contar denúncia na Anatel, que aí a gente pode falar que pode aplicar sanções aí para não ter outros veículos de comunicação, pelo menos naquele CPF do empresário, e quem sabe também da Polícia Federal, porque a competência de regular
a comunicação é da União, então a competência de uma eventual investigação seria da Polícia Federal. E nós sabemos a da competência da nossa Polícia Federal. Então, assim, é algo que vai ter muito caminho a ser trilhado aí. Inclusive, ontem, segundo a informação que eu recebi, às 19 horas, o sinal foi desligado. Foi desligado pela própria JC Comunicação. Sim, a conversa que eu tive com a presidente, frente a frente, nós conversamos após a minha entrevista, assim como também A técnicos, presidente da TV Cidade Verde. presidente da TV Cidade Verde, assim como os técnicos me afirmaram que como o aparelho ele é decodificado e fica presencialmente no local, somente desligaria presencialmente. Então, assim, se o sinal simplesmente sumiu, foi a própria TV Sapezal que retirou. Mas também é uma medida que eu acredito visando um menor estrago a longo prazo, porque a partir do momento que não só ele, como toda a população já sabe que é irregular, quanto mais prolongar, pior. Então, assim, para a questão de dano, para a questão de eventuais multas, sanções, então, assim, foi o melhor a ser feito. Você acredita que isso possa ser uma confissão de culpa? A verdade, se ele tivesse plena convicção que ele estaria certo, ele simplesmente não deu o sinal. Então, assim, ele entrava judicialmente com alguma medida para garantir o direito dele. Mas, na minha leitura, se desligou o sinal é porque justamente reconheceu que estava irregular, sim. Para mim, Agora, se for pegar a linha do tempo aí, a TV Sapezal estaria irregular há quanto tempo? como eles nunca tiveram a concessão o tempo todo. Então, assim, Desde 2020, que é quando passa a vigorar esse contrato com a Torres, pelo menos. Porque anteriormente, eu não sei, porque até onde é público, houve aí uma mudança de empresa, né? Tanto que se a gente for pegar no portal Transparência da Prefeitura, a gente vai ver que são duas empresas que ao longo dos anos receberam recursos da Prefeitura. Lá atrás a TV Sapezal, e aí posteriormente mudou-se para Agência de Comunicação e Eventos. Aí, posteriormente, houve uma mudança no CNAE que alterou o nome, né? Alterou o nome apenas. A agência de comunicação, na verdade, é a JC, então, assim, só teve a alteração da razão social, mas o CNPJ você pode conferir que é o mesmo. Pela documentação encaminhada até a Câmara, a princípio, é 2021 para frente. Então, assim, e até mesmo se fosse para trás, para fins de responsabilização, pelo menos no âmbito civil, aí nós teríamos também uma prescrição aí de 5 anos, então também não pegaria muito mais que isso. Mas, assim, quando a gente fala de verba pública, aí, a depender do grau de responsabilidade, a verba se torna imprescritível, porque tem repercussão geral do STF que fala que quando se trata de ato doloso de improbidade administrativa, esse ressarcimento ao erário é imprescritível. Agora, se for, por exemplo, um ato ilícito, uma sanção do Tribunal de Contas, aí também tem uma repercussão geral que fala que aí sim aplicaria sim a prescrição dos 5 anos. Mas como a gente está falando de ressarcimento por ato doloso, eu entendo bem desse tipo. Agora, isso pode gerar alguma penalização para o gestor atual? Sem Ou melhor, para os gestores atuais? Com certeza, sem dúvidas, não só para o gestor, como também todos os beneficiados. Então, assim, a empresa que recebeu, o candidato que foi beneficiado e o gestor que deu a canetada. Até porque, quando a gente está falando de um prefeito e um vice, e o vice participa da atual gestão, ele não pode negar desconhecimento dos atos do prefeito. Então, assim, um município igual Sapezal, aqui em Cuiabá, até colaria um argumento desse, porque aqui nós temos uma estrutura muito grande, inclusive aqui no Tribunal de Contas, as secretarias são julgadas pelo Tribunal de Contas em separado. Então, assim, a Secretaria de Educação tem uma análise de contas, a Secretaria de Esporte, então, assim, por quê? Porque é muito grande. Agora, municípios pequenos geralmente é englobado. E aí a gente parte de um pressuposto que o prefeito ele tem pelo menos ou culpa em vigilando ou culpa em elegendo. Então, Traduza. culpa é que deixou de fiscalizar ou
colocou alguém que, em tese, ele é de confiança dele, Mas não foi, não mas que acabou sendo. praticou algum ato contrário à lei ou contra a moralidade. Agora já adentrando e também falando da TV, naquele processo que foi impetrado por, por ti na Justiça Eleitoral, se falava de abuso de poder político, econômico, sufrágio, qual outro? Abuso do meio de comunicação. E abuso dos meios de comunicação. Aí, ligando a essa questão da TV, foi notório que a TV Sapezal, o Josemar Silva Campos, a JC Comunicação, elas atuaram fortemente na eleição do prefeito eleito Cláudio Scariotti. Isso pode gerar algum impedimento, tanto para a campanha do Cláudio, do Mauro, enfim, qual o impacto disso? Não, para começar, é legal isso? Com certeza não. Na verdade, eu falei esses tempos sobre a vedação de publicidade institucional dentro dos 3 meses que antecedem o pleito. Quer dizer o seguinte, que a partir do dia 6 de julho de 2024, a prefeitura não pode divulgar qualquer ato, programa, das obras que estão sendo realizadas, feitos, da prefeitura, justamente para não beneficiar ou o candidato, que é o prefeito, vai para uma reeleição, ou o candidato que já tem 2 mandatos, como é o caso do Valcir, e vai lançar um sucessor, no caso, o vice-prefeito dele. E aí, verifica-se aí o próprio perfil da Prefeitura de Sapezal ficou com um comunicado, não se postou nada, então, assim, o perfil oficial da Prefeitura de Sapezal respeitou. Só que aí não adianta você não utilizar o perfil oficial e você fazer um contrato 1 mês antes do período de vedação, então, assim, já começa aí o erro. 1 mês antes, se você sabe que não vai poder divulgar, por que que você faz um contrato? Segundo erro, diversas notas fiscais emitidas durante o período vedado. E aí, ao mesmo tempo, diversas matérias. Então, assim, nós temos, pelo menos né, nessa ação, 100 links. Ah, Paulo, foram 100 matérias? Não, porque na verdade você vê que a TV Sapezal faz o programa ao vivo, depois ela recorta várias matérias. Então, assim, somente de inauguração de asfalto, nós temos aí pelo menos umas 5. Creche, campanha de vacinação, visita institucional no gabinete do prefeito. A Justiça Eleitoral, ela permite publicidade institucional desde que exista emergência, situações excepcionais como o Covid, então assim, e desde que autorizado pela Justiça Eleitoral. Agora, você vem me falar que é emergência divulgar que o asfalto de tal bairro ficou pronto, aí não se enquadra nessa hipótese. Então, E assim, ainda existia ali a exaltação da administração, exaltando o trabalho daquela administração que magicamente, né, acontece sempre ano eleitoral, sempre acontece. e aí, justamente isso. Aí talvez algumas pessoas, mas não falavam lá do Cláudio. Existem matérias, por exemplo, da faculdade, que aparece quem é a pessoa principal falando é o Cláudio. Mas ainda que não fale Cláudio Scariotti, subentendido no inconsciente, e aí de cada um que a atual administração é Cláudio. Então, assim, a sucessão da atual administração, então você engrandece. Então, essa questão do benefício não importa para legislação eleitoral. Se você cometeu o ilícito, automaticamente é um reflexo. Então, dizer que não foi beneficiado, a própria legislação já valorou. Então, ela falou assim, não pode. Se você fez, você já está assumindo o risco. Então, basicamente, isso aí não precisa demonstrar dolo, não tem a questão de avaliação de elementos subjetivos. Não pode tal conduta. Então, o certo é o certo e o errado é o errado. Então, simples assim. E aí, falando sobre os efeitos, pode sim vir a caçar o mandato, como a gente está falando de um candidato eleito. Se ele não tivesse sido eleito, caçava o registro de candidatura, agora caça o diploma. Caçando o diploma, tanto Mauro como Cláudio ficam inelegíveis, não podem participar da eleição suplementar. Muito provavelmente todos os envolvidos também vão ter esse efeito, como o Valcir e o Josemar, todos que estão no polo passivo dessa ação, mas claro que a gente sabe que a sanção é individual de cada um, então assim, não quer dizer que uma sanção aplicada, todos vão receber a mesma, porque a gente tem essa questão da individualização da pena. Então, mas caberia sim. Agora, ontem saiu uma decisão da Justiça Eleitoral. Eu queria que você comentasse.
Na verdade, a Justiça Eleitoral, durante a eleição, conhecendo as decisões que foram proferidas, já era esperado um indeferimento. Então, assim, analisando outras decisões do juiz, então a linha de raciocínio dele proferido, então está de acordo com o que era esperado. Então, não, não é algo que nos trouxe surpresa. E ali a gente está falando só de uma liminar. Nós pedimos uma liminar para suspender a diplomação do candidato. E aí nós temos uma outra informação, porque o candidato a ser diplomado ele tem que estar com as contas aprovadas. Até agora, o Cláudio não apresentou essa prestação de contas. Eles têm até dia 5 de novembro, então não se sabe se vão prestar a conta no último dia, porque a partir do momento que presta a conta, vai abrir um prazo aí de 3 dias para eventuais impugnações. Então, assim, para ser diplomado, primeiro presta a conta, aprova essas contas, então estamos aguardando aí também para poder fazer uma análise dessas contas que vão ser apresentadas. Qual foi a argumentação do juiz nessa decisão? Nesse indeferimento da liminar? Em resumo, o juiz ele entendeu que não existe o risco que nós pedimos a suspensão da diplomação. Ele falou assim, olha, não existe esse risco que vocês estão alegando, por quê? Porque lá na frente, ano que vem, eu acredito que essa ação vai finalizar, se o candidato for cassado, não houve prejuízo. Então, assim, mantém no cargo e lá na frente consegue reverter facilmente. Então, esse processo ele continua em andamento, inclusive nessa decisão ele pede para que a defesa dos envolvidos apresente a defesa, né? Ficou redundante, eu sei, mas acho que deu para entender. Então ele vai correr no decorrer aí, enfim, aí pode levar alguns meses para se ter uma decisão quanto a isso. Na verdade, os prazos da justiça eleitoral são bem céleres. Inclusive, assim, o prazo deles é de 5 dias, em dias corridos, até conta-se as horas. Então, assim, a decisão foi publicada, foi expedida a citação, não se tem informação até o momento que eles receberam essa intimação, mas todos os prazos são bem céleres. Então, assim, a chance da gente ter, quem sabe, uma sentença esse ano é bem possível. Mas cabe recurso. Então, assim, eu acredito que vai ter uma tramitação aí, pelo menos até o mês de dezembro, antes de uma sentença, porque nós temos provas a serem produzidas. Por exemplo, nós pedimos a exibição de vários documentos, quanto a servidores, licenças, coisas do tipo, que talvez nós vamos adentrar lá para frente. Mas, principalmente, a oitiva de testemunhas. Então, vai ter uma audiência, e provavelmente aí vai durar uma tarde, alguma coisa nesse sentido, porque tem muita gente a ser ouvida. Então, porque o número de réus aí a gente está falando aí na casa de chegando a quase a 10, porque na data de hoje, 3 pessoas vão ser inseridas em uma nova emenda a essa ação. Pode comentar mais a respeito? Nós já falamos previamente que essa ação ela discute a compra de votos, então nós identificamos um comércio do município de Sapezal, onde supostamente estavam sendo distribuídos vários combustíveis, e também uma pessoa ligada diretamente a Cláudio Scariotti, que também supostamente estaria entregando esses vale combustível. Com base no quê, Paulo? Com base em testemunhos. Então é aquele momento que eu digo que a testemunha vai ser ouvida, depois vai ser ouvida as partes. Se tiver divergência, o juiz ou o próprio advogado pode solicitar que as fotos sejam colocadas de frente para fazer uma cariação e ver quem que tem a versão mais consistente, porque não consegue mentir na frente do juiz. Mas teria essa audiência de instrução, fazendo essa cariação, e duas dessas pessoas que vão ser inseridas são as pessoas ligadas diretamente a Cláudio Scariotti, que supostamente estariam entregando o vale combustível. Outra pessoa que vai ingressar nessa ação, talvez aí até um fato mais conhecido, mas um empresário aí que prestou o serviço na campanha do Cláudio e aparentemente, ao que tudo indica, o seu serviço foi pago através da prefeitura. Então, assim, por quê? Porque esse indício é uma nota fiscal gerada num período que não teve nenhum evento no município de Sapezal. E essa nota, magicamente, ela sumiu do portal de transparência. Então, assim,
são dois indícios muito fortes que não está regular essa situação. Mas aí quem vai definir isso é a Justiça Eleitoral. Diferentemente aí de alguns meios de comunicação extinto no município de Sapezal, eu não acuso ninguém, então assim, tudo supostamente vai ser investigado, então assim, jamais eu vou falar que alguém é criminoso, que alguém é condenado, sem que ele tenha o direito de se defender e tenha uma sentença condenatória. Então, assim, fica aí até a dica para esses profissionais aí, caso eles consigam abrir uma outra TV ou continuem no meio da comunicação, que eu acho assim que se fizerem, eu acredito que a população nem deve assistir, porque, na verdade, acho que não precisa fazer mais comentários. Você entrou nessa questão do sufrágio, né? Palavra bonita que conheci agora recente. É mais popularmente conhecido como compra de voto, né? Compra de voto. E aí, nós temos testemunhas, da qual nós não colocamos o nome, obviamente, inclusive, a nossa petição, nós falamos para o juiz, falou, juiz, se Vossa Excelência entender que não quer aguardar para que essas testemunhas sejam roladas, ou nós levamos fisicamente os nomes para averiguar, ou até mesmo juntamos essa petição em sigilo. Mas, assim, nesse momento nós entendemos, eu acredito que toda a população também entende, que se nós colocarmos qualquer nome, nós vamos ter que colocar segurança à volta dessa pessoa, porque a gente está falando de denúncias bem, bem sérias. Então, assim, vamos aguardar. Em relação a essas testemunhas, elas se prontificaram em testemunharem em desfavor do Cláudio, do Valcir. Como é que vão ser arroladas essas testemunhas? Na verdade, essas testemunhas elas surgiram a partir de depoimentos voluntários, afirmando essa compra de votos, esse recebimento de benefícios, entregando os nomes de quem entregou dinheiro para combustível, coisas do tipo. Então, nós solicitamos os dados que estavam se prontificando a testemunhar em juízo, concordaram. Então, assim, vamos colocar lá. E nós alertamos, falamos, ó, testemunha tem o dever de dar a verdade dos fatos. Por quê? Se você mentir na frente do juiz e o juiz verificar que você mentiu, você é preso em flagrante delito. Você está na frente do juiz cometendo um crime, você é preso. Então, assim, essas testemunhas têm ciência disso. Então, assim, estão cientes, têm nomes e a gente falou assim, não, tudo bem. Provavelmente vai ter uma contradição entre as versões e vocês vão ser colocados de frente. Então, assim, estão cientes de toda essa situação e eu acredito que nós vamos ter aí muita coisa ainda para rolar, porque nós vimos convicção nessas testemunhas. Agora, Paulo, tem também, e a gente já caminha para o final, que é a questão do poder econômico e do poder político. Queria que primeiro você diferenciasse o que é cada um, depois você adentrasse também nas questões desse processo. Nós temos, assim, abuso de poder econômico é justamente utilizar o dinheiro de maneira exagerada. Nós sabemos que a legislação tem limitações. Uma das coisas, assim, que isso aí é público e notório, que a doação do candidato foi muito maior do que o limite de gastos, e isso aí nem preciso falar que provavelmente eles vão corrigir, que se não corrigir, aí é o mínimo. Aí pode largar a mão desse candidato aí. Mas, além de ter mais de 100 mil reais à disposição para gasto, que provavelmente eles vão colocar, se ficar configurado questões fora do processo. Então, compra de votos pode ser uma questão assim. Nós sabemos de histórico do passado, não temos informação ainda de adicionais a servidores que trabalham em fazenda, nós temos informação de distribuição de cesta básica. Na verdade, nós vamos colocar nesse processo aqui, Supermercado Real e Valcir Casagrande estão sendo investigados e não é denúncia minha. Eu vou trazer esse inquérito e vou colacionar no processo, compra de votos, através de cesta básica. Então, assim, Valcir Casagrande não tem só uma denúncia, como tem duas, que nós vamos juntar no processo hoje, que são denúncias que não estão na nossa ação, mas vão ser inseridas agora, que não são pessoas totalmente que não têm ligação nem com o Ronaldo, nem com o Rafael, nem comigo. Então, assim, nós vamos colocar justamente para pedir cópia dessa denúncia, do inquérito, para saber. Porque talvez
quem sabe a gente está falando dos mesmos fatos, mas assim, existe um inquérito onde supostamente, aprendam essa palavra, supostamente, um supermercado real e o Valcir, que é o atual prefeito, estavam distribuindo cestas básicas. E em relação ao poder político? O poder político é justamente esse poder que você tem na mão e você utilizar ao seu favor. A máquina. A máquina pública. Isso aí é conhecido. Todo mundo fala da máquina, né? Então, o poder político é isso, é o uso da máquina. Tem alguns usos da máquina pública que são sutis, como, por exemplo, a maquete, que foi apresentada em 2 programas eleitorais, pelo menos. Então, assim, essa maquete eleitoral não foi a campanha e o dinheiro da campanha que produziu aquela maquete para utilizar. Não, simplesmente pegaram algo que foi feito através de um servidor, de um engenheiro, de um arquiteto, Com recurso público. com recurso público, e se você for no âmbito particular, e você sabe ali que aquilo ali pelo menos deve ter custado aí, no particular, custaria 20, 30 mil reais. Então, assim, utilizaram disso para colocar numa propaganda eleitoral. Então, assim, mostrando como ficaria a clínica de hemodiálise por dentro, por fora. E aí, a pergunta que você tem que se fazer, os outros candidatos tinham acesso? Os outros candidatos poderiam utilizar? Então, toda vez que você fazer a pergunta e a resposta for negativa, então você está diante de um uso da máquina pública. Da mesma forma, nós tivemos a demonstração dos kits escolares. Então, Cláudio teve à disposição do seu programa eleitoral todo o kit numa mesa arrumadinha, mostrando. Então, assim, quais candidatos teriam um kit escolar novinho numa mesa para mostrar, olha aqui, Cláudio Clariotti teve acesso à biblioteca pública. Então, assim, os outros candidatos poderiam entrar numa biblioteca pública. Então, assim, abuso do poder político é desde o ingresso em locais privativos, onde não teria acesso, um acesso privilegiado, como também outras questões. E aí nós trazemos a questão dos servidores. O fato de, durante o período eleitoral, servidores serem exonerados, e aí notoriamente trabalharem a campanha toda, e 2 dias depois serem nomeados novamente, aí eu até comentei, algumas pessoas vão falar assim, Paulo, mas isso, o servidor comissionado, ele está dentro das exceções, ele pode ser demitido e nomeado durante o período eleitoral que não tem problema. De fato, ele pode, mas a jurisprudência ela fala, desde que atenda o interesse público. É interesse público você desligar para trabalhar a campanha e voltar, porque isso ficou nítido. Então, assim, só demonstra que, olha, eu usei o servidor, eu quis usar o servidor de maneira legal, demiti e agora nomeei novamente. Então, assim, fica muito nítido essa utilização. E aí nós temos também a questão de adicionais e gratificações, que aí todos os servidores receberam, não poderia, porque isso pode induzir o voto. Nós temos aí um total de 21 servidores que receberam a progressão de classe, e aí você me fala assim, Paulo, mas progressão de classe é um direito subjetivo, você atingiu naquela referida data. Primeiro a gente tem que partir de um pressuposto que 21 servidores, nos 3 meses, atingiram esse período. E aí nós temos que pensar o seguinte, quando que esses servidores pediram a progressão de classe? Será que todos pediram aqui? Ou eles pediram em janeiro? Ou eles pediram ano passado? Então, assim, nós temos que analisar isso, e isso a ação está pedindo. Qual que é a data que o servidor pediu a progressão de classe? Nós temos aqui, ó, cadê o requerimento? Porque se o servidor pediu em janeiro e ele só concedeu agora, o que vocês acham? Aí eu jogo para a população, o que você acha? Se o servidor pediu ano passado para progredir de classe, e aí só no ano eleitoral foi progredir da classe, o que vocês acham? É certo? É errado? E aí vamos para o terceiro exemplo, e esse para mim é o mais grave, assim, que é os servidores que atingiram o quinquênio e tiveram direito à licença prêmio. Aí são 53 servidores durante o período eleitoral atingiram o quinquênio e tiveram licença prêmio. Licença prêmio, Paulo, é aquelas férias de 3 meses. Toda vez que o servidor atinge 5 anos de exercício, com algum preenchimento de alguns requisitos, ele tem direito a 3 meses de férias. Aí, até aqui, está tudo bem, porque é um direito subjetivo dele tirar 3 meses de férias. Mas o que aconteceu em Sapezal? Em Sapezal, praticamente todos os servidores tiraram 30 dias e a administração comprou 60.
Então aí a gente já está falando de um ato discricionário que depende da vontade do prefeito. Então, assim, não é direito subjetivo do servidor, direito subjetivo é tirar as férias. E aí você fala assim, Paulo, mas o que isso impacta? Vamos falar que cada servidor ali, em média, tem uma remuneração de 3 a 4 mil na prefeitura de Sapezal. A gente está falando de 60 dias de férias, onde vai ser pago integral, mais os adicionais, e aí de 53 vezes 2 ainda. Eu acredito, não tenho números, assim, é uma conta de padeiro da cabeça, mas nós vamos aguardar, claro, a administração trazer de pelo menos aí R$ 500.000 em compra de férias em pleno período eleitoral. E aí entra aquela questão também. Quando foi que os servidores pediram esse 50? Os 53 servidores pediram durante o período eleitoral? Eu duvido. Então, assim, É estranho, né? é muito estranho, é muito Causa coincidência. estranheza. Assim, na verdade, o Sapezal seria a maior coincidência do mundo acontecer. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. 86 servidores decidiram, durante o período eleitoral, pedir em conjunto, na mesma data, assim, coisa do tipo. E nós já adiantamos na ação. Quem leu a inicial viu que nós falamos todo documento que vier unilateralmente, sem base no portal da transparência, vai para a perícia grafotécnica. Nós vamos pegar isso para ver se não foi um documento produzido. Por quê? Porque nós tivemos alguns servidores trabalhando durante o expediente, e aí, quando nós questionamos, falamos assim, não, o servidor estava de férias e traz um papel com a assinatura do secretário. Aqui. Assim, me dá o extrato bancário do servidor. Deixa eu ver se foi pago férias. Então, assim, a administração se negou até hoje, extrato bancário, inclusive nessa ação. É uma exigência nossa, porque se a prefeitura não mandar, ou o próprio servidor que está no rol do polo passivo, nós vamos oficiar o Banco do Brasil, vamos oficiar a Caixa Econômica, não sei qual, quem tem a portabilidade aí do salário dos servidores, mas nós vamos oficiar. Se não disponibilizar, nós temos na legislação a exibição de documento em posse de terceiro. Então, de qualquer forma, nós vamos ter acesso a essa informação. Por quê? Porque nós não aceitamos que a justiça seja feita de besta. Porque você vem com um documento escrito Jean Borsati está de férias e apresentar isso, você está subestimando a inteligência do juiz, do promotor e do advogado. Porque assim, ó, me desculpa, mas se juiz, promotor e advogado receber um papel falando assim, tá de férias e falar que tá de férias, é burro. Já estou adiantando. Mas eu tenho certeza que o juiz e o promotor não é burro, então não vai cair nesse papinho. Mas se falar que aquilo ali é válido, aí me desculpa, é burro. Aí não tem outra palavra para descrever. Paulo, eu quero agradecer imensamente mais uma vez por você ter me recebido aqui. Quero deixar mais uma vez também o SPZ Online à disposição para a gente tornar público todas essas questões que eu acho que é de extrema importância. Não é cabível, né, sem fazer pré-julgamentos, que em pleno século XXI a gente ainda permita que esse tipo de coisa ocorra e que o importante é de extrema importância que se denuncie. Porque daí lá na justiça vai ser analisado, vai ser julgado e aí vai ser feito justiça, que pelo menos é o que a gente espera. Então quero agradecer você mais uma vez e claro deixar aí aberto se você quiser falar mais alguma coisa que você julgue importante para a gente finalizar. Na verdade, o meu recado para a população é claramente no seguinte sentido: nós não estamos querendo derrubar ninguém, nós estamos colocando fatos à disposição da Justiça Eleitoral para que ela apure. Então, assim, pessoas que não concordam que nós podemos discutir o resultado das eleições, mas Valcir Casagrande está discutindo o resultado das eleições. Então, assim, ele pode questionar o resultado dos vereadores, mas quando se trata de referido candidato não pode. Então, assim, eu gostaria apenas de ter esse apoio, até porque, assim, se você votou num candidato que você julga ser o honesto, o mais preparado, eu acredito que você tem princípios no sentido de que, olha, se tiver uma irregularidade, tem que cumprir a lei. Então, assim, eu acredito que esse é o princípio que você tem que acreditar. Não tem por que ficar defendendo gratuitamente algo que talvez você não saiba. Então, vamos esperar a sentença, vamos esperar o recurso. Então, assim, pode ter certeza que o que nós trouxemos não são denúncias pequenas, são coisas sérias, até porque nós estamos falando, a diferença foi grande nas urnas, então, assim, não adiantaria vir com coisinha pequena para a gente tentar reverter esse quadro. Então, se a gente se
colocou à disposição, se propôs a entrar com essa ação, é porque são coisas sérias. E a partir do momento que nós entramos, nós começamos a receber muito mais coisas. Então, assim, vocês podem ter certeza aí que talvez vão entrar coisas novas, fatos. Então, daqui até a sentença e o trânsito em julgado tem muito chão aí. Mas muito obrigado, Jean, aí pela oportunidade da gente estar trazendo esclarecimentos aqui para a população, justamente porque, às vezes, lendo, não consegue entender de forma didática e eu estou tentando, pelo menos, ao máximo, trazer um entendimento mais simples, um entendimento do que está sendo discutido e como está sendo discutido e quais são as provas. Então, assim, nós temos na ação originária já 40 documentos. Então, assim, esses documentos, eu acredito que ninguém teve acesso ainda, mas nós temos 40 documentos. E aí você fala, são só 40 documentos? Não, por exemplo, um dos documentos tem 200 páginas. Então, assim, 40 anexos. Mas, assim, número de páginas, o processo é imenso. Então, não é pouca coisa que a gente trouxe. É só para vocês terem noção, eu aí fiquei pelo menos durante umas 12 horas pegando todo dia do diário da MM, dia após dia, durante o dia da eleição até julho. Então, eu li publicação por publicação, decreto por decreto, portaria por portaria. E tem várias coisas também que eu achei totalmente ilegais lá, mas não vão ser apuradas na esfera eleitoral. Aí é outro episódio, é outro local. Então, assim, tem coisas ilícitas que a Justiça Eleitoral não analisa. A Justiça Eleitoral não quer saber se o ato é legal ou ilegal. A Justiça Eleitoral quer saber se aquele ato impactou nas eleições de alguma forma ou não. Então, é isso que a Justiça Eleitoral vai apurar.